Olá, muito bom dia para você. Bom dia, está no ar o Band Entrevista desse domingo. Mercado de trabalho e suas peculiaridades, né? Como se tornar um profissional atrativo e diferente. E como deixar um legado dentro do mundo corporativo. Hoje, isso é possível? A arte de ser uma pessoa comercial, política e aberta a novas tendências pode gerar bons frutos no meio profissional. Esses atributos são chamados de soft skills. E claro, para a gente comentar sobre mercado de trabalho, vendas, marketing, o Band Entrevista recebe hoje terá uma oportunidade muito especial de conversar com o Jorge Gueren, que é diretor global da Team Business Group, que hoje nos dá a possibilidade de entender um pouco mais como está o mercado de trabalho dentro e fora do país. Jorge, obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito bom dia para o senhor. Bem-vindo, Jorge. Bom dia, pessoal, tudo bem? Muito bem, graças a Deus. Muito obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu já começo perguntando e já começo querendo entender o porquê. Como que um profissional ele se torna atrativo para o mercado de trabalho e como que ele se torna referência em qualquer uma das plataformas que ele siga na carreira? Boa pergunta, porque sempre existe uma confusão, né, no sentido de como ser relevante para o trabalho e como eu me transformo numa referência. Se a gente pega a parte básica, né, o mais básico é ter as habilidades técnicas para o trabalho. Esse é o óbvio que todos esperam. Mas fora disso, a gente tem que ir criando expertise no nosso trabalho. Então aí é onde entram a parte de cada pessoa de cada vez ir se preparando mais para esse trabalho específico. Então aí onde vem essa mistura. Eu já tenho a parte técnica, beleza, mas isso não é tudo. Se eu quero continuar progredindo no meu trabalho, eu tenho que me especializar. E aí é onde eu vou procurando essas habilidades. Você chama, né, essas habilidades, elas são chamadas de soft skills, né? Queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. É um profissional que é bom tecnicamente, mas tem dificuldade em relacionamentos, por exemplo. Ele pode aí não ter sucesso ao longo da carreira profissional? Pode ter alguma dificuldade? Pode, inclusive, frear o desenvolvimento das pessoas, né? Porque hoje a gente tem essa parte que são os technical skills, né? Que ajudam a gente a chegar em um lugar na nossa carreira e depois a gente depende muito dos soft skills, que são essas habilidades emocionais, né? Que são essas competências que a gente cria a partir da experiência. E tudo são competências que podem ser desenvolvidas. Eu posso talvez não ser um bom comunicador, mas eu posso treinar essa parte que eu ainda não tenho como uma fortaleza, eu posso desenvolver. E aí eu acho que é onde muitas pessoas ficam no caminho, porque se especializam tanto, estão tão preocupados da parte técnica, que esquecem desses soft skills. E com isso, às vezes, não conseguem subir. E por outro lado, o que eu vejo muito em algumas empresas é que a pessoa, por ter um lado técnico muito forte, consegue subir, mas não consegue se manter nesse lugar por muito tempo por falta dessas habilidades emocionais, de enfrentar as situações de diferentes maneiras, de saber se comunicar, entender a equipe, por exemplo. Então, tem que ser uma mistura dos technical skills e dos soft skills. Jorge, você acredita que houve alguma mudança entre o período pré-pandemia, durante a pandemia e o pós-pandêmico, isso dentro do mercado de trabalho? Como é que você visualiza hoje os profissionais, os gestores, os líderes e também o mercado como um todo? Essa pergunta é muito legal, porque é um tema que eu converso muito com as pessoas, principalmente na parte que eu faço. Eu foco 90% do meu tempo na parte de negociação, né? Consultorias estratégicas na área de negociação comercial, treinamentos focados, né, nessa área. E uma das grandes diferenças que eu vejo antes da pandemia e agora é relacionado à empatia das pessoas, né? Principalmente porque a gente depende
a gente começou a entender que podemos avançar nosso trabalho, não necessariamente estando presentes 100%, senão que através do mesmo que a gente está fazendo agora, através de câmeras, através da distância. Então, antes da pandemia, eu via que as pessoas, por exemplo, com alguma falha técnica, alguma falha de comunicação através de câmeras, as pessoas ficavam irritadas. Agora, a gente já começa a entender, a gente teve uma experiência de 2 anos praticamente de comunicação virtual, onde a gente começou a entender que as coisas falham e que, de repente, vai entrar uma criança, um filho, no meio de uma entrevista, no meio de uma reunião, de uma apresentação. Então, eu vejo que as pessoas estão mais empáticas com esse tipo de situação, né? Que a gente entende que a vida pessoal pode interferir em algum minuto. Agora, a outra coisa que eu vejo que também que é diferente, já fazem 2 anos e meio agora, é a necessidade de você ir junto com a tecnologia. Porque tinha gente que não estava preparada para poder enfrentar as situações, principalmente no começo da pandemia, e agora as empresas viram que, não, pessoal, a gente tem que trazer o pessoal que trabalha com a gente para o dia a dia, e o dia a dia significa ter acesso à tecnologia, saber como usar o Skype, um Zoom, para não perder oportunidades. Jorge, você é diretor de uma empresa que presta consultorias, faz aí treinamentos, ajuda a melhorar empresas, né? Eu gostaria que você comentasse, na sua visão, quais são os principais erros dos empresários atualmente? Bom, aqui tem 2 áreas, né? Tem a área de negociação e tem a área de inovação. Mas uma coisa que nós vemos em comum é que a maior falha dos empresários e das equipes que estão em multinacionais é a preparação. Então, falando, por exemplo, especificamente de negociação. A negociação é um tema, é um ponto que praticamente todos estão fazendo no dia a dia. É importante tanto na área profissional como na área pessoal. E quando a gente vê equipes de venda, equipes de compras em grandes empresas, o maior problema que a gente vê é a falta de preparação, mesmo sendo pessoas altamente preparadas. Mas quando a gente fala de um ponto específico, que é a negociação, falta preparação. E aí a gente passa também para o outro lado, na parte de inovação. Nós vemos que existem empresas falando sobre temos que desenvolver estratégias, por exemplo, uma linha de acelerar a produção, mas tudo vem a falha está na falta de preparação para isso. Querem fazer muitas coisas, mas falta essa preparação. Já já a gente segue falando sobre isso, intervalo rápido no Band Entrevista, voltamos em instantes com mais bate-papo sobre carreira e mercado de trabalho. Até já! Hoje o Band Entrevista fala sobre mercado de trabalho. Nosso convidado é Jorge Gueren, diretor global da Team Business Group. Jorge, então, continuando aqui a nossa conversa, estava falando sobre os principais erros aí das empresas, né, na sua visão, baseado na sua experiência. Queria que você comentasse também sobre a sua visão a respeito dos erros das empresas que fazem, por exemplo, elas não conseguirem lucrar, porque muitas vezes conseguem vender o produto ou o serviço, mas esse trabalho não é revertido em lucro. Então, o que acontece? Quais são essas barreiras? O que acontece? Quais são as dificuldades? Então, aqui a gente está tomando um tópico que é muito importante, que a gente fala sobre venda, né? Eu trabalho muito com as áreas de venda das empresas e também com a área de compras. E muitas vezes as empresas estão preocupadas da parte, temos que vender. Claro, todo mundo precisa vender. Eu preciso vender os meus serviços, as empresas precisam vender serviços, produtos, etc. Perfeito. Mas o problema está em entender em quais fases eu posso aproveitar para poder
lucrar como empresa e não pensando em como eu vou lucrar me aproveitando no sentido negativo da outra parte, senão que como eu posso lucrar também ajudando a outra parte, que é um ponto importante. Então, aqui, por exemplo, em temas de venda, existe uma confusão no que é vender, por exemplo, e negociar. Sendo que as duas são de um processo de venda global, quando as pessoas conseguem entender que são dois processos diferentes, eu tenho uma grande oportunidade de lucrar nessa área. Por exemplo, quando a gente fala, eu sou uma empresa que tenho que vender um produto X. Quando eu estou negociando com um possível cliente, eu falo de grandes contas, eu tenho que... Qual que é o processo da venda? O processo da venda é isso quando eu estou explicando o meu produto, quando eu estou dando detalhes, entendendo o interesse da outra parte, entendendo as necessidades, ou até criando desejo, né, para essa outra parte, de que comprem de mim, que eu possa vender. Mas essa é a parte da venda. E quando eu entendo que isso é venda, e agora que a pessoa falou, estou interessado no seu produto, beleza, aqui termina o processo da venda e começamos com o processo de negociação. Agora, como eu vou fazer para que esse cliente leve isso realmente para a sua empresa? Agora eu começo a falar sobre as variáveis de negociação, tipo de contrato que eu vou ter, duração de contrato, volume, preço. Agora eu vou estar falando sobre a negociação. E por que eu falo que isso é importante saber? Porque você falou sobre lucro. Se eu não sei fazer a diferença, por exemplo, do processo de venda com o processo de negociação, eu vou deixar dinheiro em cima da mesa. Porque eu não vou saber criar valor para mim nem para o outro lado. E quando eu consigo identificar essa diferença, eu consigo entrar nessas etapas de falar, perfeito, já vendi meu produto, agora eu vou negociar e agora eu vou ajudar a outra pessoa a criar valor, ao mesmo tempo de criar valor para mim. E aí é onde eu posso criar grande parte de lucro. E também fazendo lucro para outra parte. Porque se eu sei que eu posso ajudar essa outra empresa, depois no futuro vamos ter, inclusive, uma melhor negociação. Então, esse é um exemplo, e novamente, voltando para os erros do que você me perguntou antes, é essa falta de preparação. Por exemplo, não saber aonde eu tenho que separar os processos para poder criar esse lucro. Jorge, então, pegando carona nessa pergunta da Carol e também fazendo uma frisada nessa sua resposta. Hoje a gente fala sobre lucro no mercado de trabalho e a gente remete isso ao setor econômico do nosso país. Quando a inflação está descontrolada, a negociação também, como você tem comentado agora, seria uma alternativa para evitar novas perdas também, Jorge? Não é uma alternativa, é essencial saber negociar. E esse é um ponto que eu encontro muito interessante, vendo como algumas empresas e países, e eu falo de países por um tema de cultura, por exemplo, com os Estados Unidos, muitas empresas dos Estados Unidos estão pensando no tema da inflação e como eu preparo os meus compradores, por exemplo, para poder fazer melhores negociações e que a inflação não seja o fator que vai afetar de grande escala o meu lucro. Aqui no Brasil, eu estou vendo que as empresas estão tão preocupadas com o tema da inflação, mas não estão vendo a importância da negociação. E aí é onde caímos também, o que eu acabei de falar, que é uma necessidade saber negociar para poder evitar essas perdas. A inflação está aí. Todo mundo sabe que estamos com uma inflação muito alta, que isso está afetando as empresas, mas você não pode só chegar e aumentar os preços. Você também tem o outro lado, que é a parte da negociação de compras, como eu compro bem para poder vender bem para os meus clientes. E se eu não faço uma negociação bem feita, se eu não faço um negócio bem feito nessa outra parte, eu só vou ter uma alternativa, que é aumentar os custos para os meus clientes. E isso, no médio e longo prazo, não vai trazer um bom resultado. Como que, só pegando mais uma vez esse fim, peço até desculpas a Carol aqui, como que você visualiza hoje essas empresas e essa nova demanda de gestores? Hoje os gestores estão preparados para encarar desafios como, por exemplo,
uma inflação elevada, problemas de lucratividade, como nós comentamos. O senhor vê uma normalização a partir de agora e o senhor acredita que esses líderes, esses gestores estejam 100% preparados com as soft skills, com toda essa demanda do mercado de trabalho, Jorge? Eu vejo que as pessoas são pessoas altamente capazes. Esse é o primeiro. Technical skills eles têm, sabem falar de números, sabem fazer os cálculos, sabem mexer nos softwares, nas plataformas que eles têm interna. São perfeitos com isso. Mas o que eu estou vendo, por outro lado, é a falta de autoconsciência, a falta de preparação e prática para poder chegar a melhores resultados. Né? Então, aqui, por exemplo, quando a gente fala da autoconsciência, tem estudos que mostram que quando você faz uma pesquisa e você pergunta para as pessoas, você acha que você é uma pessoa autoconsciente? 85 a 90% das pessoas falam que sim. Eu estou falando assim no mundo profissional. Um comprador, por exemplo, não, fala, eu sou uma pessoa autoconsciente, eu sei o que eu estou fazendo. Mas quando a gente vê os resultados, as pesquisas mostram que somente 10 a 15% está sendo realmente autoconsciente. Então, o que significa? Que as pessoas estão tanto na parte automática que estão deixando as oportunidades em cima da mesa. Então, e isso não tem a ver com a capacidade das pessoas, tem a ver, novamente, com a preparação, que é o que eu vejo que falta. Falta preparação nessa parte para ter um equilíbrio nos technical skills e nos soft skills para conseguir melhores resultados. Nós vamos agora a um breve intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta falando mais sobre o mercado de trabalho, o meio profissional. O Band Entrevista volta em instantes, você já sabe, não saia daí. Jorge Gueren, hoje nosso convidado, diretor global da Team Business Group, é o nosso representante aqui no Band Entrevista, trazendo muita informação, Carol. Jorge, ainda falando sobre as soft skills, como os profissionais podem fazer para desenvolver essas habilidades? Bom, aí eu sempre recomendo para as pessoas que eu trabalho procurarem oportunidades dentro das empresas, mas também fora. Né? Uma das coisas que eu falo, pessoal, não esperem só que a empresa procure ou coloque um treinamento para você. Né? Procura essas oportunidades. Procura uma pessoa que seja talvez uma referência para você dentro da empresa e peça uma mentoria. Procura uma consultora, procura uma universidade que ofereça algum tema que seja interessante para você e vá atrás disso. Agora, claro, isso tem a ver também um pouco com o interesse da pessoa, também com o poder econômico que tem para poder pagar por cursos, mas também eu recomendo muito livros. Leiam mais sobre o que vocês querem aprender. Eu sempre recomendo, nos programas de negociação que eu faço, mesmo que sejam os programas mais avançados, mais especializados, eu sempre falo, pessoal, livros, procurem essa oportunidade, vocês vão conseguir novos exemplos, vão conseguir ter mais conhecimento e depois vocês tentam colocar em ação. Agora, claro, se você consegue participar de um treinamento que seja bem focado, bem específico, isso vai ajudar muito no desenvolvimento profissional e nos resultados que vocês vão ter. Porque, para te dar um exemplo, Carolina, tema de negociação. As pesquisas mostram que as pessoas que investem em negociação, em treinamentos específicos de negociação, conseguem melhores resultados. E com isso, a empresa lucra. Então, novamente a gente volta porque a gente falou no primeiro bloco, que é a preparação. Jorge, o governo brasileiro, nos últimos 3 anos, trabalhou incansavelmente para a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma iniciativa mais do que importante para preservar a privacidade do contribuinte, né, da pessoa física. Só que muitas empresas ainda, estamos em 2023, ainda não se adaptaram
e não estiveram favoráveis à LGPD. Como é que você vê essa proximidade entre o governo federal e também as pessoas e as empresas deixando, mais ou menos, entre aspas, a desejar quando o assunto é Lei Geral de Proteção de Dados? Essa situação, ela gera conflitos para a empresa? Como é que você vê a Lei Geral de Proteção de Dados instaurada hoje dentro do meio profissional? Eu vejo essa lei como essencial, é fundamental para o país, né? Hoje eu moro na Espanha e a Lei Geral de Proteção de Dados foi praticamente uma cópia, foi copiada da Lei de Proteção da Europa. Então lá já está um pouco mais avançado que aqui e a gente consegue entender, a gente vê a necessidade dessa proteção. Um problema que eu estou vendo aqui no Brasil com essa lei é que as empresas ainda não estão colocando em ação essa proteção. E com isso, vão perdendo a oportunidade de gerar valor para os clientes, para os fornecedores, que no fundo é uma proteção. Ninguém quer ter a informação livre por aí. E as empresas estão perdendo oportunidades de dar segurança para os fornecedores, para os parceiros, para os clientes, etc. Então, aqui quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vê que aqui no Brasil existe um pouco o interesse das empresas, mas falta conhecimento também. Falta conhecimento de como usar a proteção de dados. Então, por exemplo, nós, na Team Business Group, a gente tem uma área que é de inovação e a gente trabalha com uma empresa europeia que a gente trouxe para o Brasil de proteção de dados, mas as empresas não sabem ainda como utilizar isso. E para a gente fica até sendo um desafio, porque existe uma ferramenta tão poderosa que pode te dar proteção e ao mesmo tempo pode te ajudar a usar os dados que você tem internamente e também externo, mas ainda não há conhecimento sobre isso. E, por um lado, eu acho que tem a ver também com a falta de rigorosidade da lei. A lei ainda não está sendo aplicada ao 100% aqui no Brasil. Ainda está sendo, teve uma multa aqui, uma multa por outro lado, mas as empresas ainda estão como, olha, essa lei não está sendo forte ainda, então a gente não tem que se preocupar com isso. Eu acho que aí é onde, aqui no Brasil, as empresas estão caindo, estão esperando as multas para depois reacionar. E eu acho que tem que ser o contrário, eu tenho que estar pronto para não ter essas multas e não ter perda de dados. Falta uma maior fiscalização, na sua visão, então? Falta fiscalização totalmente e falta também interesse das empresas de falar, eu não preciso de uma fiscalização antes, eu quero já ter essa proteção, eu quero saber como usar os dados, e a gente não está vendo isso. A gente está vendo que as empresas falam, não, mas ainda não estão fiscalizando, ainda não. Apesar que está a lei, ainda a gente não precisa. Eu falo, beleza, então vamos esperar quando vocês precisem. E aí é onde eu estou vendo um problema, porque vai chegar um momento em que vão começar as fiscalizações e aí as empresas não vão estar preparadas. Jorge Gueren, diretor global da Team Business Group, que foi nosso convidado nesse fim de semana no Band Entrevista. Muito obrigado pelas explicações, por essa aula de mercado de trabalho, meio profissional. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigada, Jorge. Pessoal, muito obrigado. Até mais. Até uma próxima oportunidade. Band Entrevista fica por aqui, eu estou saindo de férias. Nas próximas semanas, quem te faz companhia aqui ao lado do Israel Goldenstein será o Cláudio Nicolini. Um ótimo domingo para você e até mês que vem. Muito obrigado pela sua audiência, até uma próxima oportunidade de a gente se ver.